Olá, turma, boa noite aos que estão aqui presentes nesse encontro. É mais um encontro do Instituto Labirinto, em que nós estamos estudando entre os membros do Instituto Labirinto, né, juntamente com os membros, o livro vermelho, e estamos em cima desse livro do Jung, fazendo uma articulação com a sua teoria, comentando alguns pontos importantes do livro e articulando, né, com a teoria junguiana, explicando alguns conceitos básicos, inclusive falando também sobre o processo terapêutico, a proposta junguiana de psicoterapia, e também falando sobre a visão de homem, né, que é esse homem que tem um chamado, né, para o seu crescimento psicológico, para o seu crescimento espiritual, e esse chamado é entendido dentro da teoria junguiana como processo de individuação. Nesse nosso encontro de hoje, e aí eu quero dar também bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas e amigos que vão assistir a gravação no nosso canal no YouTube. Em nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar o livro a partir do capítulo 14 do segundo livro, né? O livro segundo do livro vermelho, e o título do capítulo é A Divina Loucura. Lembrando que nós temos mais outros grupos de estudos, um grupo de estudos sobre a obra de Carl Gustav Jung, um outro grupo de estudos sobre a obra de Marie-Louise von Franz, outro grupo de estudo em que a gente está articulando o hermetismo com a psicologia analítica a partir da obra de Manning-Hall, Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. Estamos finalizando, né, essa obra do Manning-Hall, e tão logo a gente finalize, a gente já dá prosseguimento com outro grupo de estudo. Provavelmente vai ser física quântica, ou vamos retomar a leitura comentada sobre aquele livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. A gente vai conversar com os membros do labirinto, e os membros, né, vão decidir se é melhor a gente já ir direto para a física quântica ou retomar o estudo do livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Então, sejam todos bem-vindos. Quem tiver algum comentário e está aqui presente, fique à vontade para estar comentando, estar perguntando, participando. Eu gosto sempre dessa reunião assim, participativa. Aqueles que vão assistir a gravação, quem tiver, quem quiser, né, fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade para comentar no próprio canal do Instituto Labirinto no YouTube. E os membros do Labirinto podem, como sempre de costume, falar diretamente comigo ou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, para que a gente possa estar também tirando algumas dúvidas e discutindo, comentando, conversando sobre os conceitos principais da psicologia analítica e sobre o livro vermelho, que é o nosso tema desse grupo de hoje. Tá? Então, começando aqui nosso estudo, é sempre um estudo comentado. A gente inicia aqui na página 291 do livro, no PDF, página 315, no capítulo 14, A Divina Loucura. E me relata o seguinte: estou num salão alto, diante de mim vejo um cortinado verde entre duas colunas. A cortina se abre devagar. Vejo um recinto pouco profundo, com paredes nuas. No alto, uma pequena e redonda janela com vidro azulado. Coloco meu pé no degrau que leva a este recinto entre as colunas e entro. À direita e à esquerda, vejo uma porta na parede traseira do recinto. Tenho a impressão de que devo decidir entre esquerda e direita. Escolho a direita. A porta está aberta. Eu entro. Estou na sala de leitura de uma grande biblioteca. Bem no fundo está sentado um homem pequeno e magro, de rosto pálido, certamente o bibliotecário. A atmosfera está pesada. Ambições eruditas, presunção de sabedoria, vaidade de erudição ferida. Além do bibliotecário, não vejo ninguém. Vou até ele. Levanta os olhos de seu livro e pergunta: o que deseja? E aqui uma observação importante, né? Jung, ao longo da sua obra, ele sempre fala da importância da vida, né? De nós
vivermos, né, intensamente e plenamente a vida, porque é nela que ocorre o processo de individuação. A vida, portanto, é muito mais importante do que os livros, do que os estudos, do que as pesquisas. Porém, os estudos, as pesquisas e os livros também são importantes, porque eles vão nos dar um norte, né? Vão nos dar um referencial para que a gente possa entender os processos da vida. Então, nós estamos diante aí de dois caminhos. E o ideal é que a gente possa unir esses dois caminhos. Se a gente ficar só na vida, vivendo a vida intensamente, sem a teoria, sem a base teórica, sem uma base filosófica e até mesmo, né, uma base religiosa, a gente vai fazer uma caminhada incompleta. E se a gente fizer o caminho somente pela parte teórica, filosófica, científica e até mesmo religiosa, a gente não vai fazer o caminho, porque o caminho precisa da vida para ser realizado, né? E quando eu falo de fazer o caminho, estou falando do processo de individuação. Então, é sempre viver e refletir sobre o vivido. Viver e refletir sobre o vivido, sempre, né? Constantemente, né? E nunca somente a reflexão teórica pela reflexão teórica, ou também nunca somente a vida pela vida, né? Mas unir esses dois processos. Continuando. Estou um pouco confuso, pois não sei exatamente o que desejo. Ocorre-me mencionar Tomás de Kempis. Jung diz: gostaria de ter a imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Ele me olha com certo espanto, como não acreditando em mim, e deu-me a preencher uma ficha de requisição. Eu também penso que é espantoso pedir exatamente Tomás de Kempis, diz o bibliotecário. Continuando aqui. Admira-se o Senhor de que eu peça exatamente a obra de Tomás? De fato, o livro é pouco solicitado, e precisamente do Senhor não teria esperado esse interesse. Diz Jung. Devo confessar que me surpreendeu essa ideia repentina, mas li recentemente uma passagem de Tomás que me causou... Só um instantinho. Voltando. Diz Jung, devo confessar que me surpreendeu essa ideia repentina, mas li recentemente uma passagem de Tomás que me causou impressão especial, porque não saberia dizer, se bem me lembro, foi o problema do seguimento de Cristo. O Senhor tem interesses teológicos ou filosóficos especiais? Ou o Senhor pensa se quero lê-lo por devoção? Bem provavelmente não. Quando leio Tomás de Kempis, isto acontece mais por devoção ou por algo semelhante do que por intermédio científico. O Senhor é tão religioso assim? Não sabia. O Senhor sabe que eu prezo sumamente a ciência, mas existem, de fato, momentos na vida em que também a ciência nos deixa vazios e doentes. Né? Afonso, está ligado o microfone, Afonso. O microfone está ligado. Você está ouvindo? Pode. O microfone está ligado. Pronto. Então, exatamente isso que eu estava comentando com vocês, né? O interesse científico, teórico, filosófico é importante, é fundamental, mas também a experiência da vida também é fundamental nesse processo de individuação. Pulando aqui um pouquinho para a gente avançar e correr um pouco mais. Nós chegamos aqui a uma questão do nosso roteiro, tá? Qual a relação entre o arquétipo do self e o Cristo? O divino quer viver comigo, diz Jung, né? Minha recusa é em vão. Perguntei ao meu pensar e ele falou: tome um modelo que te mostre como se deve viver o divino. Nosso modelo natural é o Cristo. Estamos desde sempre sob sua lei, primeiro exteriormente e depois interiormente. Primeiro, nós
o depunhamos e nos sentíamos vencedores, mas ele permanecia em nós e nos dominava. Melhor seria estar preso em algemas visíveis do que invisíveis. Tu podes perfeitamente abandonar o Cristo, mas ele não te abandona. Tua libertação dele é utopia. Cristo é o caminho. Tu podes andar por desvios, mas então não estás mais no caminho. O caminho do Cristo termina na cruz. Por isso, estamos crucificados com ele dentro de nós. Com ele esperamos nossa ressurreição na morte. Com Cristo, o ser vivo não experimenta nenhuma ressurreição, a não ser que lhe aconteça isto depois da morte. Quando sigo Cristo, ele está sempre à minha frente, e eu não posso chegar nunca ao objetivo, a não ser nele. Mas dessa forma saio de mim, e do tempo no qual e através do qual sou assim como sou. Entro então no Cristo, e em seu tempo, que o criou assim e não diferente. E assim estou fora do meu tempo, ainda que minha vida esteja nesse tempo. E eu fico dividido entre a vida do Cristo e a minha, que pertence a este tempo presente. Se quiser entender de fato o Cristo, devo considerar como o Cristo viveu realmente sua própria vida e não imitou ninguém. Ele não imitou modelo algum, né? Então, quando Jung, né, ele se depara com esse conhecimento trazido pelo livro de Tomás de Kempis, né, e ele percebe a importância, né, de imitar Cristo através desse livro, né, ele percebe esse paradoxo, ou esse dilema, né, como imitar Cristo? Viver a vida de Cristo ou viver a minha vida como Cristo, né? Essa é uma questão que o mobiliza, o faz pensar, o faz refletir. Qual é a conclusão que ele chega? Que se ele viver a vida de Cristo, ele vai estar vivendo a vida de Cristo, e não a vida dele. Mas se ele viver a sua vida como Cristo viveu a vida dele, aí sim, ele estará vivendo como Cristo. Né? Então, qual é a saída para esse dilema? É você viver a sua vida plenamente, intensamente, seguindo o seu próprio modelo. Quem você é realmente, a sua verdade pessoal, o seu mito pessoal, né? E dessa forma ele passa a entender Cristo como um símbolo do self. O self, ele é a totalidade. Ele está em tudo também, né? Ele é o todo e é aquela parte que está em tudo, ao mesmo tempo. Esse self, se a gente entender o self como uma... Se a gente entender Cristo como uma metáfora do self, né, como uma imagem do self, a gente vai perceber que eu posso seguir um modelo já posto, dado, que eu posso dizer que esse modelo é o self, ou eu posso seguir um caminho desconhecido e misterioso que vai sendo apresentado para mim ao longo da minha existência. Tá? Esse self, que é desconhecido, misterioso, e que à medida que eu vivo a minha vida intensamente e plenamente, vai sendo revelado para mim ao longo da minha existência, né, é o Cristo que os primeiros cristãos entendiam. Né? Seguir o modelo de Cristo não é seguir Cristo, mas é viver a vida plenamente como Cristo viveu. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? Percebem aí? Né? Então, quando se fala de processo de individuação, se fala de você confiar em algo misterioso, desconhecido, que teoricamente nós chamamos de self. Esse algo misterioso, desconhecido, vai se realizar ao longo da nossa existência, desde que nós tenhamos consciência desse processo e possamos pagar o preço para a realização desse self. Né? Fazer isso equivale a viver como Cristo, sem ser Cristo, sem ser Jesus Cristo, mas sendo o Afonso, sendo a Bem-vinda, sendo o Evaldo e assim por diante, sendo cada um de nós. Tá? Então, encontrar nossa essência, encontrar nossa verdade, né? Encontrar o meu mito pessoal, para que eu possa, ao longo da minha existência, deixar a minha marca no mundo. Isso é processo de individuação.
quando a gente se desvia desse processo, dessa jornada, a gente entra no caminho da patologia, da psicopatologia, do adoecimento. Quando a gente retorna para essa jornada, para esse caminho, a gente retoma o caminho do crescimento e do desenvolvimento psicológico e espiritual. A gente passa a viver como Cristo, sendo o Afonso, sendo a Bem-vinda, sendo o Evaldo. O que é viver como Cristo? É viver de acordo com a tua verdade. Mas que verdade é essa? É a verdade que eu, enquanto ego, acredito? Não, não é. É a verdade que os outros disseram para mim acreditar? Também não é. É a verdade que aos poucos vai sendo revelada na minha existência. Tá? Então, viver em nome dessa verdade é viver como Cristo. E viver como Cristo é seguir o processo de individuação. Ok? Algum comentário? Teria alguma pergunta? Então, vamos seguindo. Se eu, portanto, seguir verdadeiramente o Cristo, não sigo a ninguém, não imito ninguém, mas trilho o meu próprio caminho. Nem me denominarei mais cristão. A princípio, quis imitar o Cristo, segui-lo, querendo viver minha vida, mas sob a observância de suas leis. Uma voz dentro de mim revoltou-se contra isso e quis lembrar-me de que também este meu tempo teria seus profetas, que se insurgiam contra o jugo que o passado nos impôs e assim por diante, né? Então, seguir esse caminho, imitar a Cristo, não é ser como Cristo, não é ser o melhor cristão, mas é ser você quem você é, da forma que você é, do tamanho que você é, de forma autêntica. Tá? Encontrar a sua verdade pessoal e revelar essa verdade ao mundo. Isso seria seguir Cristo. E aqui no capítulo 15, né, na segunda noite, nox segunda noite, né? Vamos aqui pulando, para que a gente possa seguir o nosso roteiro. Chegamos aqui em outra questão do roteiro. Sobre a confiança no self, seria uma atitude religiosa, né? Confiar nesse algo misterioso, desconhecido, que nos guia, isso é uma atitude religiosa, né? Vamos ver o que é que o Jung diz. Enquanto ele falava, folheei aleatoriamente o livro de Tomás de Kempis. Minha atenção recaiu no capítulo 19, sobre a seguinte passagem: o propósito dos justos mais se firma na graça de Deus, na qual confiam em tudo o que empreendem, do que sobre a sua própria sabedoria. Né? Então, confiar no self quer dizer que você vai confiar muito mais naquilo que é desconhecido e misterioso do que naquilo que você conhece. Confiar no self implica em você desconfiar do ego. Implica em você questionar as suas certezas e suas convicções egóicas. Implica você se entregar a algo que é diferente do que você é, a princípio, que transcende quem você é, a algo que é desconhecido e misterioso para você. Então, equivale a você se entregar a algo misterioso e grandioso, e confiar na graça desse algo grandioso e misterioso. Então, portanto, isso é, sim, ter uma atitude religiosa. Então, mesmo que você seja materialista, mesmo que você não creia em Deus algum, né, em nenhuma forma de Deus, de divindade, quando você avança no processo de individuação, você passa a sentir e a reconhecer a existência de algo que te transcende, você passa a perceber que esse algo que te transcende influencia a tua vida e muitas vezes te guia nessa vida, e você passa a confiar na graça desse algo que te transcende. Você vai dar um nome de self a isso, vai dar um nome de Deus a isso, divindade, qualquer outro nome que você queira dar, consciência universal, consciência cósmica, poder superior, qualquer outro nome que você queira dar. Mas a tua atitude perante esse algo superior
que te transcende e que guia a sua vida, que você confia na intervenção desse algo superior, isso corresponde, sim, a uma atitude religiosa. Então, à medida que a gente avança no processo de individuação, a gente avança no processo do religare, que é essa conexão com algo que nos transcende. Essa atitude religiosa não quer dizer que seja uma atitude dogmática, de você confiar em um credo religioso, não quer dizer isso. Mas quer dizer que você passa a confiar em algo que te transcende, algo que existe independente da tua existência, que sempre existiu, que existe junto com você e vai continuar a existir depois que você partir, depois que você morrer. Tá? Então, isso equivale a uma atitude religiosa no sentido do religare, de você se conectar com algo que te transcende. Ok? Por isso que a gente observa muito nas pessoas que estão envelhecendo, que estão avançando no processo de envelhecimento, as pessoas que estão caminhando, né, para a idade avançada, elas podem até não terem nenhum credo religioso, mas elas passam a se perceber que existe um propósito na vida, um sentido na vida, que a sua vida não foi em vão, que os sacrifícios que ela fez ao longo da vida não foram em vão, que teve um sentido, que teve uma finalidade, que teve um propósito, e que, portanto, a sua vida ocorreu em nome de algo maior. Isso é realidade. Isso é atitude religiosa. Né? Então, muitas pessoas idosas, hoje, idosas bem já também na idade avançada, essas pessoas têm sim essa atitude religiosa no sentido de religar, porque elas sabem, porque sentem que existe algo que definiu a vida delas, algo que deu um propósito para a vida delas, que deu um sentido para a vida delas. Claro que nem todo mundo vai atingir isso, né? Até porque nem todo mundo vai, ao longo da vida, conseguir realizar de forma relativamente satisfatória o processo de individuação. Então, nós podemos encontrar também algumas pessoas idosas, e mesmo idosas na idade bem mais avançada, que passam por crises de ansiedade, de angústia, porque não conseguem encontrar um sentido na vida, um propósito na vida. Né? Percebem a vida e a finitude, o morrer, como algo sem significação nenhuma, sem valor nenhum, e até mesmo algo sem sentido mesmo, né? Parece que estão caminhando, né, para o nada, para o vazio, e essa percepção de que estão caminhando para o nada, para o vazio, é uma percepção que gera muita angústia, muito sofrimento. Né? Mas as pessoas que conseguem, né, caminhar para a finitude, percebendo que estão realizando algo, finalizando uma missão, finalizando um projeto, finalizando um propósito, e que vão deixar um legado para os demais, essas pessoas conseguem sim sentir, inclusive, bem-estar, paz, harmonia, equilíbrio, diante da finitude, diante do morrer. Então, você tem dois grupos aí de indivíduos, né? Aqueles indivíduos que sofrem muita angústia no envelhecimento, na idade mais avançada e na experiência da finitude, são aqueles indivíduos que não conseguiram encontrar um sentido, um propósito para a sua existência, e um grupo de indivíduos que, mesmo diante da finitude do morrer, passam por essa experiência da finitude do morrer, se sentindo bem, se sentindo em paz, se sentindo em harmonia consigo e com os outros, porque conseguem entender que a vida não foi em vão. A vida teve um sentido, teve um significado, teve um propósito. E faz parte desse propósito também deixar um legado, deixar algo para os outros, né? Isso ocorre quando a pessoa consegue realizar de forma relativamente satisfatória o processo de individuação. Ok? Vamos aqui adiante, né? Portanto, a experiência de entrar em contato com o self gera, sim, uma atitude religiosa, porque promove o religare e dá sentido à existência.
O que significa viver o teu animal, né? Vocês já sabem que a psicologia analítica é uma psicologia da totalidade, portanto, é uma psicologia dos contrários, portanto, é uma psicologia de paradoxos, tá? Então, ao mesmo tempo que o indivíduo ele é chamado para viver a sua vida plenamente, e nessa vivência plena da vida, ele é convidado a conhecer algo que o transcende e promover o religarem com isso, né? Ele também é chamado para viver a sua vida plenamente no nível dos instintos, no nível corpóreo, né? Que me chama aqui viver o seu animal, né? Então, na vivência do self, nós temos aí os contrários. Na vivência do self, na realização do self, nós realizamos aspectos transcendentes, divinos, celestiais, mas também nós realizamos aspectos arcaicos, primitivos, instintivos, corpóreos. Tá? Então, nós estamos entre duas forças, né? A força animal, a força dos instintos, e uma força celestial, angelical, né? A força daquilo que nos transcende. Então, nós precisamos olhar para essas duas forças e realizar essas duas forças na nossa existência, se a gente quiser avançar no nosso processo de individuação. O que é que ele vai dizer aqui, o Jung? Ó? Diante de mim estava a cozinheira, com cara de espanto, tomou-me pelo braço e me segurou. Por amor de Deus, disse ela, o que há com o senhor? Está passando mal? Olhei admirado e procurei lembrar-me de onde estava, mas já entravam de roldão pessoas estranhas. O bibliotecário também estava ali, inicialmente surpreso e confuso ao extremo, mas depois sorrindo maliciosamente. Oh, isto eu havia imaginado. Rápido, a polícia. Antes que eu pudesse refazer-me, fui empurrado por uma multidão de pessoas para dentro de um carro. Segurava ainda nas mãos o meu Tomás, o livro, né, de Tomás de Kempis. E veio-me à mente a pergunta: o que diz ele agora dessa nova situação? Abri o livrinho e meu olhar caiu no capítulo 13, onde se lê: enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Ninguém há tão perfeito e santo que não tenha, às vezes, tentações, e não podemos ser delas totalmente isentos. Sábio Tomás, diz Jung, tu sabes de fato e sempre uma palavra apropriada. Isto não sabia o maluco do Anabatista. Você não poderia ter parado tranquilamente. Poderia ter lido também Cícero. A saciedade de todas as coisas causa a saciedade da vida. A saciedade da vida traz o tempo maduro da morte. Isso aqui em Cícero, né? Então, vejam bem, deixa eu voltar aqui. Citação de Tomás de Kempis, capítulo 13, né? Enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Ninguém há tão perfeito e santo que não tenha, às vezes, tentações, e não podemos ser delas totalmente isentos. Somos uma totalidade. O nosso corpo faz parte da nossa totalidade. Todos os nossos instintos fazem parte dessa totalidade. Todos os nossos instintos querem viver, querem se realizar, querem se manifestar. Dos mais altos, elevados ou sublimes, se é que podemos chamar assim, aos mais baixos, primitivos e arcaicos.
Se o indivíduo ele tentar negar um desses aspectos, ele vai entrar na dissociação, no desequilíbrio psíquico, ele vai adoecer, né? Se o indivíduo consegue olhar para esses dois aspectos né, da vida, né, aspectos mais elevados e aspectos mais baixos, vamos chamar assim, né, e aí já existe né, um certo preconceito, né, quando a gente descreve desse jeito, quando a gente define desse jeito, né, mas vamos definir assim de forma didática. Se a gente consegue olhar para os dois e consegue harmonizar esses dois aspectos em nossa existência, a gente consegue, então, realizar o self. Porque o self é uma totalidade. Sendo uma totalidade, o self não vai priorizar, nem vai valorizar mais um do que o outro. Mais um em detrimento do outro, não. Tudo é importante para o self. O problema é que, para o ego, nem tudo é importante. É o ego, então, que causa a dissociação, a separação dos opostos. Porque ele vai escolher alguns aspectos como mais importantes para ele. E outros vão ser esquecidos, reprimidos, vão ser colocados no inconsciente. À medida que você, no processo de psicoterapia ou na própria vida, você começa a olhar para a sua sombra, para esses aspectos reprimidos que estão no inconsciente, você consegue olhar para o animal que existe em você. E quando você começa a integrar esse animal que existe em você, tornando, né, mais humano, humanizando esse animal, vamos dizer assim, é quando você consegue avançar na direção do self. Então, não há processo de crescimento psicológico ou espiritual, segundo a teoria junguiana, sem que você primeiro entre em contato com o seu animal, com o seu lado mais primitivo, mais arcaico, mais bestial, mais animalesco, e possa, né, dar uma vazão a esse lado, possa encontrar, né, sentido nesse lado e permitir a existência desse lado, porque é só depois disso que você consegue avançar de forma mais plena ainda na direção do self como um todo. É sempre tendo isso em mente, né? O self é uma totalidade. E sendo o self uma totalidade, ele vai ter aspectos positivos e negativos, aspectos divinos e aspectos animalescos. Não tem como eu entrar em contato com o self, não tem como eu criar a relação entre ego e self sem que eu entre em contato com os dois aspectos do self, os mais elevados e os mais baixos, vamos chamar assim, ok? Então, precisamos sim viver o nosso animal. Precisamos sim ter consciência de nossa sombra, para que depois possamos, através da sombra, chegar ao self. Ok? Então, avançando aqui um pouco mais. E Jung continua falando sobre isso. Chegamos um enorme portão, uma sala bem grande. Um amável e diligente supervisor. E agora também dois mestres doutores. Um deles é um professor pequeno e gordo. O professor diz: que espécie de livro o senhor tem aí? É Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. O professor continua. Portanto, uma forma religiosa de alienação. Claramente uma paranoia religiosa. O Senhor vê, meu prezado, o seguimento de Cristo leva hoje em dia ao manicômio. Não há dúvida nenhuma, senhor professor, diz Jung. O professor volta a falar. O homem tem humor, certamente algo despertado maniacamente. O senhor ouve vozes, né? E aqui a figura do professor, que é um doutor, né? Reflete muito, né? A postura da ciência em relação à atitude religiosa, né? Então, a ciência positivista, a ciência materialista, tem a tendência de encarar essa atitude religiosa como um devaneio, às vezes como um delírio, às vezes como uma patologia. Isso está sendo retratado aqui pelo professor. Aí ele pergunta ao Jung: o senhor ouve vozes?
Jung diz, é claro, hoje foi todo um bando de anabatistas que esvoaçaram pela cozinha. O professor diz, bem, aí está, o Senhor é perseguido pelas vozes? De modo nenhum, sou eu que as procuro, diz Jung, né? Então, essas vozes, né, que representam também as imagens do self, né, as imagens do inconsciente, né, as imagens arquetípicas, os complexos inconscientes que se manifestam e que vêm perturbar a consciência, né? E Jung, de forma jocosa, diz, não, elas não me perseguem, eu que as procuro, né? Então, Jung está interessado em conhecer cada vez mais o inconsciente, né? E ele sabe que vai conhecer cada vez mais o desconhecido, o misterioso, se ele perseguir essas vozes, essas imagens, né? Trazidas pelos complexos e pelas imagens arquetípicas, pelos símbolos, né? Que vêm do inconsciente. Uma outra questão do nosso roteiro. O que é a loucura divina? Então, a gente já viu no capítulo anterior que há dois tipos de loucura, né? Segundo Jung, né? Vamos dizer assim, a loucura divina, a loucura sagrada, que é uma loucura que gera crescimento, desenvolvimento, e uma loucura patológica, que é aquela que aprisiona, né? E deixa o indivíduo preso, né? Emperrado na sua existência e não avançando mais no seu crescimento. Essa loucura patológica que aprisiona é a loucura que é provocada pela dissociação psíquica. E a loucura divina, a loucura que impulsiona o crescimento, é quando, através dos símbolos e dos sintomas, a gente consegue avançar para construir o eixo ego-self, ampliando assim a nossa consciência. Então a pergunta é, o que é a loucura divina? Aí vamos aqui ver no texto que me comenta, né? Fazem um inventário de minhas roupas, depois vem o banho e agora sou levado ao isolamento. Entro numa grande enfermaria, onde devo ir para a cama. Meu vizinho de cama à esquerda está deitado, imóvel, com o rosto petrificado. O da direita parece ter um cérebro que diminui de volume e peso. Eu gozo de perfeita tranquilidade. O problema da loucura é profundo. A loucura divina, uma forma mais elevada da irracionalidade da vida que flui em nós. Ainda assim, loucura, que não deve ser incorporada à sociedade odierna. Mas como? Se a gente incorpora a forma social na loucura, aqui fica escuro e não há fim à vista, né? Então, são as duas loucuras, dois tipos de loucura que eu venho comentando aqui. Essa loucura divina, como eu falei para vocês, é aquela que impulsiona o indivíduo, né, no encontro do self e na ampliação da consciência. Continuando. A imitação de Cristo levou-me, diz o Jung, ao próprio Mestre e a seu admirável reino. Não sei o que lá quero, só posso seguir um Mestre que comanda este outro reino em mim. Neste reino vigoram outras leis, que não as diretivas de minha sabedoria. A graça de Deus, a qual nunca me confiei em meu reino por boas razões da experiência. É aqui a lei suprema do agir. A graça de Deus significa um estado especial da alma, em que me confio a todo o próximo, com tremor e hesitação, e máximo dispêndio de esperança de que tudo sairá a contento, né? Então, faz parte dessa loucura divina aquela atitude religiosa que a gente comentou acima, né? Faz parte da loucura divina você confiar e entregar a tua vida, a tua existência a esse poder maior, superior, que se manifesta e influencia a tua vida. Isso é loucura, né? Quem vai confiar em algo misterioso, desconhecido, né? Somente um louco. Mas o louco integrado, né? O louco em paz e harmonia é o louco divino. O louco dissociado
o louco que confia em uma verdade dada a ele, ou que ele comprou, ou que ele adquiriu. Esse louco dissociado é simplesmente o louco social, o louco da sociedade, que não avança em crescimento psicológico, está estagnado, está paralisado diante dessa dissociação. É diferente do louco divino, que é aquele que busca a integração, busca a harmonia, busca interagir com a sua sombra, com o seu animal, porque ele sabe que é necessário fazer isso, porque tem algo superior que o conduz, que o leva a fazer isso, né? Essa é a loucura divina. Avançando aqui um pouco mais, o animal não se revolta contra a sua espécie. Observa os animais, como são imparciais, honestos, como obedecem ao tradicional, como são fiéis à terra que os sustenta, como voltam à sua migração costumeira, como cuidam de suas crias, como vão juntos ao seu pasto, e como levam uns aos outros à fonte. Não há nenhum que esconda sua obra, sua sobra da presa, e deixe seu irmão morrer de fome. Não há nenhum que force sua própria espécie à sua vontade. Não há nenhum que imagine ser elefante enquanto é apenas uma mosca. O animal vive honesta e fielmente a vida de sua espécie, nada mais e nada menos, né? Assim é o ser humano que está no caminho de individuação. Ele quer ser somente aquilo que ele é, exatamente da forma que ele é, exatamente do tamanho que ele é, nem maior nem menor. Ele não está preocupado em ser melhor, maior do que o outro, em ter mais do que o outro, né? Ele está simplesmente vivendo a sua vida para que ele possa vir a ser quem de fato ele é. Quem nunca vive seu animal vai tratar forçosamente seu irmão como um animal. Olha só, né? O perigo aí da dissociação psíquica, né? Quanto mais eu me afasto da minha sombra, quanto mais eu me afasto do meu animal, mais eu projeto esse animal no outro, mais eu projeto essa minha sombra no outro, e eu vou tratar o outro como uma sombra, como um animal. Eu vou castigar, eu vou punir, eu vou me afastar, né? Se puder, eu vou matar, se puder, eu vou destruir, aniquilar. Olha o risco, né? O perigo, né? Do homem dissociado, do homem que não conhece o seu animal. Por outro lado, olha só o benefício, né? Quando a gente conhece o nosso animal e passa a amar o nosso animal. A gente passa também a amar os outros, a respeitar os outros. Então, voltando aqui. Humilha-te e vive teu animal, a fim de que possa ser justo com teu irmão. Assim salvas todos aqueles mortos que vagueiam por aí e aspiram nutrir-se junto aos vivos. E não faças daquilo que praticas uma lei, pois isto é arrogância de poder. Quando chegar o tempo em que abres as portas aos mortos, teus terrores vão acometer também teu irmão, pois teu rosto anuncia a desgraça. Por isso, retira-te e vai para a solidão, pois ninguém pode aconselhar-te quando lutas com os mortos. Não grites por socorro quando os mortos te cercam. Caso contrário, fogem de ti os vivos, que são tua única ponte para o dia. Vive a vida do dia e não fales dos mistérios, mas consagra a noite aos mortos por amor à salvação. Então, quando ele fala aqui, nessa passagem aqui do livro dos vivos, ele está falando da vida social. E quando ele fala dos mortos, ele está falando da vida interior, da psique interior. Então, devemos viver as duas vidas, mas sabendo separar as duas vidas. Quando eu estiver entre os vivos, eu vou falar com os vivos sobre as coisas da vida social.
Quando eu estiver conversando com os mortos, eu vou falar com os mortos sobre as coisas importantes da vida íntima, da psique interior, tá? Então, como o self, ele se manifesta como totalidade, ele é uma totalidade, o self vai estar presente também tanto na vida social, coletiva, grupal do ser humano, como também vai estar presente na vida interior, solitária do indivíduo, no seu mundo interno, na sua psique interna. Devemos, então, orientar nossa consciência para esses dois campos, para o campo social, coletivo, grupal, e para o campo interno, do mundo interior. Conversando assim com aquilo que Jung chama vivos, conversando assim com os vivos, e conversando assim também com aquilo que Jung chama de mortos, conversando com os mortos, que são as imagens, né, que se manifestam no nosso mundo interno, no nosso mundo interior. Caminhando para o final desse encontro de hoje, gente, mais uma vez reforço, né, quem tiver algum comentário, quiser colocar lá no grupo WhatsApp, fica à vontade. Quem tiver alguma pergunta também, pode colocar no grupo do WhatsApp, ou colocar diretamente para mim, ou mesmo colocar aqui no nosso canal aqui do YouTube. Deixa eu ver se tem algum ponto, sim. Para a gente finalizar nosso encontro de hoje. Por isso deves ter respeito pelo que se tornou, para que a lei do amor se transforme em salvação através da recondução do inferior e do passado, e não em condenação através do domínio ilimitado dos mortos. Mas os espíritos daqueles que, por amor à nossa atual imperfeição, sucumbem agora à morte antes do tempo. Vão habitar em bandos escuros o forro de nossas casas e encher nossos ouvidos com lamentos de urgência até que nós lhe proporcionemos salvação através de reposição daquilo que existiu antigamente sob a lei do amor. Amar os vivos e amar os mortos, né? Amar, né, as coisas da vida social, coletiva, e amar as coisas do mundo interior, do mundo interno. Existe uma obra necessária, mas escondida e peculiar, uma obra-prima, que tu precisas realizar em segredo por amor aos mortos, que nunca consegue chegar a seu campo e a seu vinhedo visíveis. Este é seguro pelos mortos, que dele exigem a obra de expiação. E antes que não tenha realizado esta, não pode chegar às suas obras exteriores, pois os mortos não lhe o permitem, né? Então, para que haja uma realização externa, tem que haver também uma realização interna. Ok? Que se vire e haja com tranquilidade segundo o seu desígnio e complete o secreto, para que os mortos se soltem. Não olhes demais para frente, mas para trás e para dentro, para que não deixes de ouvir os mortos. Isto pertence ao caminho do Cristo, que ele leve consigo para cima poucos dos vivos, mas muitos dos mortos. Sua obra era a salvação dos desprezados e perdidos, e por causa deles foi crucificado entre dois malfeitores. Eu sofro meu tormento entre dois loucos, né? Porque na fantasia, nessa visão de Jung, ele estava internado no sanatório, acamado, entre dois loucos que estavam em duas camas, né? Uma à direita e outra à esquerda. Eu cresço, na verdade, quando desço. Acostuma-te a estar sozinho com os mortos. É difícil, mas exatamente assim descobrirás o valor de teus semelhantes vivos. Isso aqui ilustra a importância da psicoterapia. A psicoterapia é um convite, né, para que o paciente possa ficar sozinho com os mortos. Por isso que o analista não fala muito na psicoterapia junguiana. Por isso que ele escuta mais, para que ele possa dar, sim, a chance ao seu paciente de ouvir os seus mortos, de ouvir o seu mundo interno. Então, aqueles 50 minutos, 40 minutos, 45 minutos que dura mais ou menos uma sessão de psicoterapia, o objetivo mesmo dessa sessão é o silêncio, para que o paciente possa ficar em silêncio sozinho com seus mortos. É um processo difícil, complexo,
difícil de ser suportado, né? Mas se o analista suportar, o paciente suporta também. Ok? Algum comentário, alguma pergunta? Ou a gente finaliza por hoje? Então, perfeito, gente. Vamos finalizar por hoje. Daqui a 15 dias, né? Vamos estudar o hermetismo. Daqui a 3 semanas, na quinta-feira de manhã, vamos estudar a obra do Jung. Ok? Até lá, gente. Ok, professor, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, bem-vinda. Um abraço. Valeu, Afonso. Valeu. Mais, gente. Obrigado. Obrigado.